Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algo bem sério, importante na verdade, tarefa de casa, como que a gente aprende, como que o nosso cérebro trabalha na verdade. Juliana, tudo bem com você? Gente, joia. Seja bem-vinda mais uma vez. Que bom, obrigada. Ju, quando você me falou desse tema, eu achei super importante, na verdade, a gente discutir sobre como a tarefa de casa é importante para a criança, para os adultos também, porque tem gente que continua estudando até adulto, mas por que a tarefa é tão importante? Então, muitas vezes, né, enquanto a gente, como estudante, a gente acha que a tarefa é punição do professor, ou a gente acha que a tarefa é porque o professor não quer fazer as atividades dentro de sala, ele manda para a gente fazer em casa, né? Só que a tarefa ela tem um papel muito maior do que isso. A tarefa ela tem um papel de ajudar a gente na questão da repetição, para ajudar na consolidação. Por quê? O nosso cérebro, ele aprende através da repetição. A gente precisa repetir para que consolide, para que aquela nova sinapse, aquele novo comportamento, aquele novo conteúdo fique consolidado, que a gente passe, né, do que a gente chama da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Para a gente poder transpor nesse momento, a gente precisa da repetição. Eu falo com meus alunos, a gente precisa ficar forte, o cérebro precisa ficar forte. Mas o cérebro precisa ficar Só forte. Só que o forte não é o cérebro, né? Porque não existe essa ginástica para o cérebro, não existe essa questão. Sim. O que precisa é essa nova sinapse precisa fortalecer. Então, ela precisa fortalecer através da repetição. Quanto mais exercícios eu faço a respeito daquele tema, quanto mais eu vou praticar aquela ação, mais ele vai ficar rápida a minha resposta quando eu precisar dar uma resposta sobre aquele estímulo. Então, a tarefa é porque o professor ele tem lá 50 minutos, né, vamos dizer, para passar sobre um conteúdo. Sim. A gente vai estar dentro de sala, normalmente nós trabalhamos muito da forma passiva. Por mais que o professor leve uma prática, por mais que ele trabalhe um laboratório, que ele trabalhe com outras dinâmicas. Algumas metodologias diferenciadas, a gente está mais de uma forma passiva, ouvindo e vendo o conteúdo, principalmente se for o conteúdo pela primeira vez. Tá? Então, quando você está recebendo isso, ele fica dentro da nossa memória de curto prazo. Então, eu recebo dentro da minha memória sensorial, através dos meus sentidos, basicamente a minha audição, a minha visão, ela fica armazenada ali e para que eu possa guardar isso e transformar numa aprendizagem, eu tenho que praticar. Certo. Então, eu tenho que fazer. Eu gosto muito de dar o exemplo de quando a gente vai aprender a dirigir. Né? Quando a gente chega na autoescola a primeira vez, normalmente, se você nunca ligou um carro, você nunca esteve, né, em contato com a direção, se o instrutor pede para você, para poder entrar no carro, fala assim, né, põe no ponto morto, liga o carro, põe a primeira e arranca. Sim. Normalmente, a primeira arrancada que a gente dá, o carro morre. Porque a gente não tem ainda essa habilidade, conhecimento, né? A partir do momento que você começa a treinar, e você treina a primeira aula, normalmente a gente precisa de 1, 2, tem gente que precisa de 10, tem gente que de 30, vai depender aí das habilidades também e das vivências anteriores. Mas a partir do momento que você treina, hoje, que você já tem habilitação há mais tempo, você não precisa ficar pensando. Se você entra no carro... Você faz automaticamente tudo aquilo. Porque você consolidou a aprendizagem. Mas para você consolidar isso, você precisou treinar. Sim. Não simplesmente o instrutor te deu a técnica, falou, olha, é só você colocar a chave, botar em ponto morto e você saiu dirigindo. Não. E dentro da sala é a mesma coisa. Não basta o professor te explicar como faz, te mostrar a primeira vez e você achar que já vai sair aprendendo. Já vai sair aprendendo. Por isso, eu vou usar um outro exemplo também, no sentido de aprender inglês. Porque as pessoas também acham assim, eu tenho que ir na escola toda vez e aí tem tarefa de casa em inglês. Mas aí, conheço muitas pessoas que foram para os Estados Unidos, foram para a Europa, enfim, sem aprender inglês aqui no Brasil. Chegando lá, aprende. Mas por quê? Porque está tendo a vivência e o tempo inteiro ela precisa. Ela está imersa. Ela está imersa treinando, treinando. E chega uma hora que a repetição faz com que ela aprenda também. Sim, porque a gente vai fazendo com que essa sinapse, ela vai sendo repetida várias vezes, ela vai se especializando. Então, quando eu recebo o estímulo, ela já vai ser rápida a resposta. A resposta. E por que assim, a tarefa de casa, a gente tem que ter um sistema para fazer? Né? Porque quando a gente fala da tarefa, a gente fala, para você fazer a tarefa de casa, você tem que estar num ambiente tranquilo, você tem que ter um horário para fazer sua tarefa, não pode estar ouvindo música, assistindo TV. Por quê? Primeiro ponto, o nosso cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo.
Aí tem gente que vai falar assim, mas faz, eu Mulher faço. faz 5 coisas ao mesmo tempo. Mulher faz 5 coisas ao mesmo tempo. O que nós fazemos é alternar a atenção. Então, nós temos a capacidade, às vezes, principalmente a mulher, muitas vezes, ela tem mesmo a capacidade de alternância mais rápida. Então, ela está, por exemplo, cozinhando e aí o neném chora, ela vai lá, resolve o neném e volta para cozinhar. E continua fazendo Ou ela está falando no telefone e, ao mesmo tempo, ela está mexendo na panela, mas ela alterna. Ela não está concentrada com o mesmo nível de atenção. Certo. Fato é que se você estiver ao telefone conversando sobre um assunto e tiver que escrever sobre outro assunto, que são duas coisas que demandam de você raciocínio, demandam o que a gente chama de função executiva, de outras áreas de raciocínio, você não dá conta. Você tem ou para uma ou para outra. Agora, quando é comportamento motor, muitas vezes a gente faz automatizado, sem o raciocinar e sem usar a atenção. Dirigir e mexer no celular. Sim. Mas eu estou dirigindo, o meu comportamento motor, eu já sei como faço, o caminho já está automatizado e estou mexendo, respondendo no celular, estou pensando. Se eu precisar de tomar uma ação imediata que necessite de atenção, raciocínio, eu não vou ter. Não vai ter. O que ocasiona os acidentes. Então, não se presta atenção em duas coisas ao mesmo tempo. A gente alterna a atenção. Então, na hora de estudar, eu preciso estar focado na atividade. Certo. Não posso estar com música, televisão, nenhum outro processo que E é interessante interfira. que você está falando, porque muitas vezes os pais, a gente viu algumas imagens, inclusive, de crianças fazendo tarefa e os pais ajudando. Você só vai conseguir ajudar, então, se você estiver focado também nesse auxílio. Não adianta estar fazendo a janta e correr lá pro caderno do filho, isso, daí vai fazer outra coisa e volta. Não, se é para ajudar, tem que estar junto. E o ajudar é uma outra questão também bem legal, que a gente ajuda o filho não dando resposta para ele. O momento do ajudar é ajudar o filho a pensar. Porque aí eu estou ajudando ele a desenvolver essa nova rede neural. Porque se eu dou resposta, eu simplesmente estou memorizando, fazendo com que ele memorize. Ele não está pensando, não está fortalecendo e não está criando essa nova rede. O que eu preciso é que ele levante hipótese, que ele questione, que ele elabore pensamento, que ele pense. Então, na hora que ele chegar para mim e falar assim, como que escreve casa? Como você acha que escreve? Eu não sei, eu não conheço as letras. Tudo bem, então vamos pensar juntos? O som, como é que é o som? E aí a gente vai passo a passo, trabalhando com essa criança para ela pensar e construir essa aprendizagem. Dá muito mais trabalho? Dá. Mas educar dá trabalho. Trabalhar para que esse filho pense, raciocine, tenha autonomia, desenvolva, exige da gente um compromisso e um comprometimento muito maior e um trabalho muito maior. Sim. Então, o momento da tarefa não é para os pais, porque às vezes o pai fala, mas vem uma tarefa, eu que tenho que fazer. Nunca. Não é o pai que tem que fazer, não. É a criança que tem que fazer. Eu tenho que dar, muitas vezes, ferramentas. Sim, o meu papel é estar ao lado, acompanhar, principalmente fase de alfabetização, quando eles estão no momento da descoberta. É estar ao lado, é acompanhar, é dar todas as ferramentas, é auxiliar, mas a responsabilidade de fazer com que ele aí vá desenvolvendo, eu sempre brinco, pergunta é com respostas de perguntas. Então, assim, como faz isso? Como você acha que faz? E aí a gente se depara com muitas crianças que ficam revoltadas, né? Por que eu tenho que fazer tarefa? Porque eu não quero fazer tarefa. Tarefa é chato. Tarefa é chato. Principalmente quando tem dificuldade. Porque sim, se eu tenho dificuldade é chato. É chato, eu não quero fazer porque eu não consigo fazer aquilo. E aí os pais também precisam observar essas crianças quando estão estudando, se eles estão prestando atenção, se tem alguma coisa que está fora do contexto. Os pais também são observadores nessa hora, Com né? certeza. E o que está gerando essa dificuldade? Porque se está gerando dificuldade, se está gerando sofrimento, eu preciso buscar ferramentas para sanar essas dificuldades. Sim. Se está gerando esse sofrimento, esse momento tenso da tarefa, se essa tarefa está gerando em casa briga, desconforto, choro, né? sabe? E desconforto, por que está gerando isso? Aonde está acontecendo isso? Sim, lógico, a criança em vários momentos ela vai preferir brincar do que estar fazendo a tarefa, se ela não entender o porquê.
Se ela não entender que aquilo é uma responsabilidade, se ela não tiver uma rotina, não tiver uma dentro de casa, uma processo... dedicação, né, para fazer aquilo. E uma questão de responsabilidade, que desde pequenininho a gente tem que colocar as responsabilidades. Tudo bem, eu não faço tudo o que eu gosto, eu tenho hora que eu tenho que fazer as coisas que não são tão legais. Sim. Mas faz parte, eu preciso fazer, né? Então, a partir do momento que a gente vai trabalhando isso, e mesmo assim ela senta, ela tenta, ela se esforça, mas está gerando sofrimento, ela está gastando muita energia, aquilo está destruindo a autoestima, está destruindo todo o processo dela, opa! Alguma coisa. E aí entram as outras conversas que nós já tivemos, que outros profissionais já vieram, a gente precisa de buscar ajuda. Sim. A gente precisa buscar alguém para poder entender o que está acontecendo aqui, que a gente possa estar facilitando ou mesmo ajustando esse momento para ele. Para isso que tem os profissionais que trabalham aqui nessa área. E uma das coisas que eu iniciei até a nossa conversa aqui é que os adultos também estudam. E esses adultos também precisam, muitas vezes, exercitar o cérebro. Se é uma atividade que nunca foi feita, se é uma área que não tem tanto conhecimento, ele precisa sim ser reforçado para que o cérebro entenda e absorva todo esse conhecimento. E sabe o que a gente tem que lembrar? Que tudo é aprendizado, comportamento é aprendido. Então, assim, hábitos são aprendidos e tudo isso a gente precisa repetir. Alimentação, quando a gente fala assim, eu preciso criar hábitos alimentares mais saudáveis, é repetição, é treino, atividade física, é treino, porque tudo isso a gente tem que criar novas sinapses no nosso cérebro daquele comportamento aprendido. Então, quando a gente fala de aprendizado, não é só aprendizado cognitivo de escola, escolar, não, é todos os nossos comportamentos, tudo que a gente precisa. Então, a gente precisa de repetição e dar tempo para esse novo aprendizado se consolidar, para que na hora que eu recebo o estímulo, eu consiga dar uma resposta alterada. Cumprir aquilo que me chega, né? Isso. Então, para vocês verem como a tarefa de casa é importante, né? A gente está falando de tarefa de casa, mas eu acho que a escola, a educação no geral é tão importante, né? E a gente vê que a Ju falou agora sobre o pai falar assim, como se escreve e tudo mais. E a gente sabe que hoje em dia muitas pessoas também têm dificuldades de falar por que vai S e não Z, por que isso é assim e não assado. Porque a gente tem um déficit na educação que precisaria ser sanado também, né, Ju? As pessoas precisam aprender um pouquinho mais também de tudo isso, né? Hoje, a gente tem muito também uma educação que se fala assim, a gente ensina a pensar, mas na verdade a gente ensina a decorar. Então é tudo muito, a gente trabalha muito pouco essa função executiva, esse raciocínio, elaborar hipóteses. Como a gente tem um mundo assim, eu tenho uma dúvida, eu vou lá no Google, o Google me responde. Eu tenho uma dúvida, eu pergunto para você, você já me responde. A gente não está mais elaborando pensamentos, criando hipóteses, pensando, fazendo refletindo. O cérebro trabalhar. Refletindo sobre as questões e criando, por exemplo, se eu tenho um problema, como eu vou resolver esse problema? Eu já vou lá, eu acho uma solução que o outro fez e busco. Não, eu tenho que pensar a respeito, porque muitas vezes não é pronto. Muitas vezes eu vou ter que criar essa solução, né? Ter uma flexibilidade para achar essa solução. Isso, dentro do contexto da aprendizagem, faz muita falta. Então, a gente precisa resgatar isso um pouco em pequenas atitudes, inclusive dentro de casa, dentro de sala de aula, em todos os momentos, e na tarefa também. Porque, às vezes, a criança pergunta e a gente já fala imediatamente a resposta para ela. Não, né? Tem que fazer ela pensar, buscar trabalhar essa resposta. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui no programa e até uma próxima, hein? Até logo, adoro, né? Até logo, porque eu adoro as nossas conversas sempre. Também. Obrigado mais uma vez. Nada.